Olá, meus curiosos! Sejam bem-vindos à Biblioteca Sombria. No vídeo de hoje, vou contar algumas histórias de crimes sobre a São Paulo antiga. Imagine uma cidade onde a luz vinha de lampiões e as ruas estreitas guardavam segredos que jamais seriam esquecidos. Crimes que abalaram famílias, manchetes e tribunais, e que até hoje ecoam no silêncio de seus becos antigos. Então hoje você vai conhecer 3 histórias reais que revelam o lado mais sombrio da nossa cidade. Começando pelo massacre do restaurante chinês. Era carnaval de 1938, uma folia prestes a findar. Na escuridão do pequeno restaurante Orion, 4 vidas seriam tiradas com brutalidade. Quando a porta se abriu, o horror se revelou. Corpos ensanguentados, rostos irreconhecíveis. Era o fim de um sonho migrante. Na quarta-feira de cinzas, dia 2 de março de 1938, na manhã seguinte, à noite de carnavais, o cozinheiro Pedro Aducas chegou ao Orion, na rua Vencessus, no Brás, próximo à Praça da Sé. Ao erguer o portão, encontrou seus colegas José e Severino, mortos no chão, seus rostos desfigurados por golpes brutais. No fundo do salão jazia Ho Fong, o dono do restaurante, com marcas de golpes e um laço de algodão apertando o pescoço, indicativo de esganadura. No segundo piso, sua esposa, Maria Akio, encontrou-se sem vida, vítima também de estrangulamento. A arma do crime, um pilão de madeira de aproximadamente 70 centímetros, foi encontrado próxima às vítimas. A polícia descartou o latrocínio. O cofre não havia sido violado, mas suspeitas iniciais recaíram sobre o cunhado da vítima, João Aquial, e Rodeman, amigo da família. No entanto, o garçom Manuel, chamado de Meneco, custódio, citou Arias de Oliveira, ex-funcionário demitido poucos dias antes, como responsável. Então Arias foi preso em 9 de março. A imprensa o chamou de monstro e explorou sua cor e aparência física como evidência de periculosidade, uma retórica carregada de racismo estrutural. Ele foi submetido a uma perícia antropopsiquiátrica, um método positivista que buscava vestígios de criminalidade no corpo e na mente do acusado. Inicialmente negou o crime, depois confessou, atribuindo a vingança e tentativa de roubo, apesar de não ter conseguido acessar o cofre. A Frente Negra Brasileira contratou o advogado Paulo Lauro, recém-formado pela USP, para defender Arias. O caso impulsionou sua carreira e ele viria a se tornar prefeito de São Paulo, o primeiro negro neste cargo. A defesa questionou provas, a coerência na confissão e a validade científica nos exames antropopsiquiátricos. 3 julgamentos e 3 absolvições. O primeiro júri no Palácio da Justiça foi em 31 de janeiro de 1939. A absolvição de 4 a 3 alegando coerção na confissão. Recurso e segundo júri. 9 de setembro de 1940, absolvição novamente, 4 a 3. Apelação no TJSP, 27 de agosto de 1942. Confirmação da absolvição 2 a 1, por maioria. Com voto vencedor que destacava a falta de evidência inegável. O desembargador Alexandre Delfino de Amorim Lima, em voto vencido, afirmou que poucas vezes um crime foi tão bem demonstrado como esse,
e propôs a condenação com convicção. Segundo o historiador Boris Fausto, o contexto da Copa do Mundo de 1938 mudou como o público via Arias. A imprensa comparou sua aparência à de Leônidas da Silva, diminuiu o ânimo persecutório contra ele. Esse crime é uma janela para São Paulo dos anos 1930, uma cidade em expansão, marcada por tensões raciais, imigrações, ascensão social precária e uma justiça que oscilava entre o sensacionismo e a retórica científica da época. O caso revelou o peso do preconceito na percepção criminal e tornou-se mote para reflexões sobre o poder da imprensa, a ciência judicial e o racismo institucional. Imagine a porta rangendo ao misturar luz de luar e horror, um salão ensanguentado, corpos desconhecidos e um pilão ensanguentado no chão. Um retrato da brutalidade que virou manchete, depois tribunal, depois um símbolo. E no fim, a justiça teve de encarar suas próprias sombras. O segundo crime de hoje se chama O Crime do Poço, de 1948. 5 de novembro de 1948, uma noite que começaria com promessas de normalidade, mas terminaria com um silêncio pesado demais de um quintal vazio. A tragédia brotava quase imperceptível na rua Santo Antônio, um crime tão monstruoso que até hoje assombra os que conhecem sua história. Na movimentada rua Santo Antônio, quando na esquina da Avenida 9 de Julho, vivia o jovem químico e professor assistente na USP, Paulo Ferreira de Camargo, de apenas 26 anos. No dia 5 de novembro, ele avisou amigos que viajaria com a sua mãe e duas irmãs rumo ao Paraná, e depois nada mais se ouviu disso. Alguns dias se passaram sem funeral ou explicações plausíveis, e vizinhos começaram a desconfiar da situação conforme os rumores se espalhavam. A falta de qualquer vestígio dos familiares levantou suspeitas. O que despertou ainda mais a atenção foi o poço recém-construído no quintal da casa, supostamente erguido por Paulo para atender a um projeto de fábrica de adubos. Justificativa curiosa em um lar que, até então, não tinha qualquer sinal de atividade agrícola ou industrial. Assim que a polícia foi alertada, iniciou-se uma investigação meticulosa. Autoridades reviraram toda a casa e logo concentraram sua atenção no poço recém-escavado. Com o auxílio de peritos, descobriram que ali não havia água, mas sim o que restava da mãe e das duas irmãs de Paulo, enterradas vivas no fundo de um poço construído exclusivamente para ocultar um crime brutal. O crime chocou profundamente São Paulo. O jovem químico, considerado respeitável e brilhante, mostrou-se capaz de impensavelmente assassinar sua própria família para talvez encobrir algo mais sinistro. A imprensa da época não poupou palavras diante da crueldade e frieza exibidas, estigmatizando um assassino que chocou pela proximidade afetiva e pelo plano arquitetado. O crime do poço tornou-se um símbolo de um mal oculto à plena vista. Revelou não apenas a face sombria de uma mente que parecia promissora, mas também deixou marcas profundas em vizinhos, colegas acadêmicos e leitores. A tragédia ecoou ao ponto de mais tarde ser preservada no Museu do Crime, acervo que abriga objetos e documentos de crimes que abalaram a São Paulo. Feche os olhos e imagine uma noite comum, passos que se apagam, vozes que cessam. No quintal, escava-se um túnel para o horror. Um poço velho alberga segredos que só o silêncio conhece, até que a verdade brota, escamosa e revolta, trazendo à luz ossos que deveriam se ausentar da vista.
O mal nem sempre vem de fora, às vezes ele nasce dentro da sua casa. Esses crimes não são apenas histórias, são cicatrizes abertas no corpo da cidade, entre becos, salões e cais. São Paulo foi palco de tragédias que moldaram a forma como enxergamos a justiça e o perigo. Mas o que você acha? Seriam todos realmente culpados? Ou as sombras da cidade escondem outras verdades? Já deixa aqui nos comentários qual dessas histórias mais te impressionou e te assustou. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Esse foi o conto de hoje e te espero para o próximo vídeo com fatos mais sombrios da cidade de São Paulo.